No exercício 44, devemos resolver o problema de valor inicial dy dx igual a 2x ao cubo. Então, devemos encontrar uma função y que satisfaça essa condição. Além disso, temos a condição, chamada condição inicial, que é a função incógnita y deve satisfazer a condição de que quando x for 1, y deve ser 0. O fato de que dy dx, que é a derivada de y, um ponto x qualquer, é sempre 1 sobre 2x ao cubo, então eu posso afirmar que a função y é uma das antiderivadas da função 1 sobre 2x ao cubo dx, ou seja, y, posso colocar y igual a integral indefinida de 1 sobre 2x ao cubo. Então, para resolver essa integral, nós vamos ter infinitas soluções, mas para resolver essa integral eu faço aquela potência, eu expando aquela potência. 2 ao cubo é 8, né? E x ao cubo dx. Agora eu escrevo isso como 1/8 vezes x na menos 3, né, para poder integrar mais facilmente. Então, y de x é 1/8, a constante vem para fora, x na menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, né, usando a regra da potência, mais uma constante arbitrária, c. Então, y de x é 1/8, x na menos 2 sobre menos 2 mais c, ou seja, y de x é menos 1 sobre 16x ao quadrado mais c. Então, nós temos aí infinitas possibilidades para a função y que satisfaça a primeira condição, ou seja, que sua derivada seja igual a 1 sobre 2x ao cubo. Mas agora eu tenho a outra condição que diz que y de 1, chamada condição inicial, y de 1 é igual a c. Com essa condição eu vou poder calcular o valor da constante. Y de 1, de acordo com essa função, basta substituir o x por 1 aqui, então menos 1 sobre 16, 1 ao quadrado mais c, isso dá menos 1 16avos mais c. Por outro lado, y de 1, ele diz que é igual a 0, essa condição foi dada inicialmente, então eu tenho a equação 0 menos 1 sobre 16 mais c, e daqui eu tiro que c é 1 16avos. Com esse valor de c, eu coloco aqui e obtenho a minha solução do problema do valor inicial. É a única função que satisfaz aquelas duas condições. É a função y de x igual a menos 1 sobre 16x quadrado mais 1 16avos. No item B, nós temos esse problema de valor inicial. Diz que a dy dt é secante ao quadrado de t menos seno de t. Além disso, temos a condição que y no ponto π sobre 4 igual a 1. Então, vamos resolver o problema de valor inicial, primeiro resolvendo a chamada equação diferencial, que é essa condição aqui, que me diz que y de x deve ser uma das antiderivadas da função secante ao quadrado de t menos seno de t dt. Então eu ponho y igual a integral de c secante quadrado de t menos seno de t. Então vamos fazer a integração, nesse caso é bem simples, integração termo a termo, né? Integração de secante ao quadrado, integral de secante ao quadrado tangente de t, menos a integral do seno de t, que é menos o cosseno de t, mais uma constante arbitrária c. Então eu tenho y, perdão, não é y de x, assim, y de t, né? A variável que é t.
tangente de t mais cosseno de t mais uma constante c. Então, agora, usando a condição de que a função y no ponto π sobre 4 igual a 1, nós vamos calcular o valor da constante c. Então, y de π sobre 4, usando aqui a definição da função, que ainda depende da constante, né? Mas colocando t igual a π sobre 4, tem tangente de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4 mais c. Então, y de π sobre 4 é tangente de π sobre 4, isso é 1, né? Mais o cosseno de π sobre 4, 45 graus, é a raiz de 2 sobre 2, mais c. Por outro lado, y de 4 deve ser 1. Então, eu tenho a equação 1 igual a 1 mais raiz de 2 sobre 2 mais c, cancelando 1, isolando raiz, os c, a constante c. Então, c é menos raiz de 2 sobre 2, é isso que eu coloco aqui. Perdão, aqui. A definição da função y. Então, y será tangente de t mais cosseno de t menos raiz de 2 sobre 2. No item C temos esse problema de valor inicial dy de x igual a x quadrado raiz quadrada de x ao cubo. E a função y deve satisfazer a condição inicial, que y de 0 deve ser 0. Devemos encontrar, então, a função que satisfaz essas duas condições. Então, daqui eu posso escrever que y deve ser uma das antiderivadas da função x quadrado vezes raiz quadrada de x ao cubo. Então, faço a integração de x quadrado raiz quadrada de x ao cubo dx. Antes da integração, vamos colocar tudo no formato de potência. Então, essa raiz quadrada e potência é 1 meio de x na terceira, ou seja, x na 3 meios vezes dx. Então, y de x é x na 2 mais 3 meios, 2, 4 meios, então 4 meios mais 3 meios, 7 meios. Agora fica mais fácil de integrar. Então, regra da potência, x na 7 meios mais 1 sobre 7 meios mais 1, mais uma constante de integração, c. Então, 7 meios mais 1, que é 2 meios, é 9 meios. Então, fica y de x igual a x na 9 meios sobre 9 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 nonos, mais uma constante c. Então, agora vamos achar o valor da constante usando que a condição inicial é conhecida. Então, tem o valor da função y de 0, que por um lado deve ser 2 vezes 0 na 2 na 9 meios, que é raiz quadrada de 0 na nona, que é 0, mais c, ou seja, o valor da constante é y de 0. Y de 0 é simplesmente o valor da constante. Mas y de 0, por outro lado, y de 0 foi fornecido 0. Esse é o valor da condição inicial. Então, y de 0 é 0, que então me dá que a constante c deve ser 0. Então, o que me diz que a função y de x deve ser 2x na 9 meios sobre 9. Problema 46, devemos resolver o problema de valor inicial no item A. Então, temos
problema de valor inicial dy dt igual a 3 sobre raiz de 1 menos t quadrado, e a nossa função incógnita y deve satisfazer essa condição aqui, que quando t é a variável, quando t for raiz de 3 sobre 2, y deve ser zero. Bom, se a derivada de y é conhecida, então y deve ser uma das antiderivadas da função 3 sobre raiz de 1 menos t quadrado. Então eu faço a integração da função 3 sobre raiz de 1 menos t quadrado de t. 3 é a constante, vem para fora e fica a integral de 1 sobre a raiz de 1 menos t quadrado dt, que é o arco seno de t, né? Essa é uma fórmula direta, uma daquelas fórmulas que devemos saber, né? 3 arco seno de t, mais uma constante de integração. Então, estão aí as infinitas possibilidades para a função y. Então, y de t, vou colocar aqui, é 3 vezes o arco seno de t mais c. Agora vamos usar a condição inicial que foi fornecida para achar o valor da constante. Então, y no ponto raiz de 3. Então, quando o t for raiz de 3 sobre 2, eu posso usar a definição da função e dizer que isso é 3 arco seno de raiz de 3 sobre 2 mais a constante c. Portanto, o y de raiz de 3 sobre 2 é 3 vezes o arco cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Esse é o ângulo π sobre 3, né? Esse é 60 graus, né? Então π sobre 3 radianos. C, então cancelando 3. Y de raiz de 3 sobre 2 é π mais c, mas por outro lado, este número deve ser zero, né? Então daqui sai que 0 é igual a π mais c, e portanto c igual a menos π, e esse é o valor que eu vou usar e substituir aqui. E para colocar a resposta, então, a função que satisfaz a condição sobre a sua derivada e sobre o valor inicial, raiz de 3 sobre 2 deve ser zero, é a única função y de t igual a 3 arco seno de t menos π. No exercício 46, item B, temos problema de valor inicial, condição dada sobre a derivada da função incógnita y, que ela deve ser igual a x quadrado sobre x quadrado menos 1 sobre x quadrado mais 1. Além disso, ela deve satisfazer a condição de que quando x for 1, essa função deve valer π sobre 2. Então, a condição sobre a derivada, se a derivada é conhecida, então y deve ser uma das antiderivadas da função x2 menos 1 sobre x2 mais 1. Então vamos integrar a função x quadrado menos 1 sobre x quadrado mais 1. Para poder fazer essa integração, eu vou escrever assim, eu vou somar 1 e subtrair 1 ao mesmo tempo. Não estarei somando zero, né? Não estarei alterando a função. Então, y de x fica a integral de x quadrado mais 1 menos 1 menos 1. Então, agora eu vou escrever então essa integral como x quadrado mais 1 menos 2 sobre
x quadrado mais 1 dx. Então, toda uma preparação. Agora eu posso dividir x quadrado mais 1 por x quadrado mais 1 menos 2 sobre x quadrado mais 1 dx. Então, simplificando, x quadrado mais 1 cancelado, fica o termo apenas 1 menos 2 vezes a integral de x quadrado mais 1 dx. E essa função eu posso integrar termo a termo facilmente. A primeira integral, a integral de 1 é x menos 2 vezes a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 é o arco tangente de x. E ainda tenho a constante de integração c. Então agora vamos usar que a condição inicial, a condição y de 1 é π sobre 2. Então y no ponto x igual a 1 deve satisfazer, de acordo com essa equação, deve ser 1 menos 2 vezes o arco tangente de 1 mais c. Então y de 1 é 1 menos 2 vezes o arco tangente, o ângulo cuja tangente é 1, em radianos é π sobre 4, 45 graus. Então y de 1 é 1 menos π sobre 2 mais c. Mas por outro lado, y no ponto 1 deve valer π sobre 2. Então isso deve ser π sobre 2. Portanto, eu tenho a equação π sobre 2 igual a 1 menos π sobre 2 mais c. Portanto, c é π sobre 2 mais π sobre 2 que dá π menos 1. E este valor de c é o que eu vou usar na definição da função aqui. Então, para escrever a solução do problema de valor inicial, minha função y de x é x menos 2 arco tangente de x mais π menos 1. No exercício 48, uma partícula se move ao longo de um eixo S com função posição S de t e função velocidade v de t, que é a derivada de S. Usa essa informação para encontrar S de t. No nosso caso aqui, v de t, que é a derivada da função posição, essa aí foi dada, foi fornecido esse cosseno de t. Então, isso me indica que S de t deve ser uma das antiderivadas da função cosseno de t, já que a derivada de S é o cosseno de t. Portanto, S de t é seno de t mais uma constante arbitrária c. Então agora vamos usar a condição inicial, que S de 0 é conhecida. Então S de 0, se eu substituir aqui o t por 0, eu tenho seno de 0 mais c. Seno de 0, 0, então isso fica simplesmente c. Por outro lado, S de 0 foi fornecido, esse valor S de 0 é igual a 2, portanto c é igual a 2, então eu posso substituir c por 2 na definição da função S. Então, função posição é S, seno de t mais 2. No exercício 50 foi fornecida a velocidade v de t, que é a derivada, então foi fornecida a derivada da função posição, isso é 3 vezes e na t. Então se eu conheço a derivada, a função s deve ser uma das antiderivadas da função 3 e na t. Então integrando a função 3 e na t dt, 3 é constante, vem para fora, e a antiderivada de e na t, então, preciso adicionar a constante de integração c. Então, tem infinitas possibilidades, mas apenas uma dessas infinitas possibilidades vai satisfazer a condição inicial, que diz que S de 1 deve ser 0. Se eu substituir o t por 1 aqui, na definição de S eu tenho 3 vezes e na 1
mais C, isso é 3E mais C. Por outro lado, S de 1 deve ser 0. Assim, 0 é igual a 3E mais C, portanto, C igual a menos 3E. E este é o valor de C que eu vou substituir aqui. Então, para escrever então, a solução do meu problema de valor inicial, essa é a função posição. S de t é 3E na t menos 3E. O exercício 52 pede para encontrar uma função f tal que f duas linhas de x deve ser x mais cosseno de x. Além disso, eu sei que a função f deve ser igual a 1 quando x for 0. Eu conheço também a sua derivada em 0. Ela é 2. O conhecimento da segunda derivada, né? Se eu conheço a segunda derivada, então eu conheço a derivada da primeira derivada, eu conheço a derivada de f'. E se a derivada de alguma função é x mais cosseno de x, então essa função, que é a derivada de f, é uma das antiderivadas de x mais cosseno x, ou seja, a integral indefinida de x mais cosseno x dx. Essa integral é simples de resolver. X quadrado sobre 2, a integral de x é x quadrado sobre 2, e a integral do cosseno é o seno de x. Então posso adicionar a constante de integração c. Então eu sei quem é a derivada da função f de x a menos de uma constante c. Para obter o valor da constante c, eu vou usar a condição inicial sobre a derivada, que f' de 0 é igual a 2. Então, substituindo x por 0, eu tenho que f' de 0 é 0 quadrado mais seno de 0 mais c. Todas essas expressões aqui são 0, né? Essa é 0, seno de 0 também é 0. Então, eu fico com apenas c. Por outro lado, f' de 0 deve ser igual a 2. Então, daqui sai que c é igual a 2. Portanto, se eu substituir o c aqui, eu tenho a derivada da minha função f, a incógnita. Né? Então, é x quadrado sobre 2 mais seno de x mais 2. Mas se eu conheço a derivada, se a derivada é conhecida, então a função f deve ser uma das antiderivadas de x2 sobre 2 mais seno de x mais 2. Então, integrando ali termo a termo, bem simples. A primeira integral é 1/2 vezes a integral de x quadrado, que é x ao cubo sobre 3. A integral do seno de x é menos o cosseno de x, e a integral da função 2 é 2x. Ainda tem que colocar a constante de integração. Eu poderia até usar a letra C, mas como eu já usei a letra C anteriormente no mesmo problema, para não causar confusão, vou usar uma outra letra, vou chamar de K essa constante. Então, f de x é x ao cubo sobre 6 menos cosseno de x mais 2x mais k. Então, para determinar o valor da constante k, eu vou usar a condição inicial que ainda não foi usada, que é sobre a função f no ponto x igual a 0. Então, colocando x igual a 0, aqui na definição da função, eu tenho f de 0 é 0 ao cubo sobre 6 menos o cosseno de 0 mais 2 vezes 0 mais k. Agora, bom, esse primeiro termo aqui é 0, obviamente, o cosseno de 0 é 1, e esse termo também aqui é 0. Então, f de 0 é menos 1 mais k.
mas f de 0 conhecido, né? Foi dado que f de 0 é igual a 1. Então, eu tenho aqui a condição que 1 é igual a menos 1 mais k. Assim, k é igual a 1 mais 1, que é 2. Esse k, o valor de k igual a 2, eu coloco aqui. Então, para obter a solução do meu problema, x ao cubo sobre 6 menos cosseno de x mais 2x mais k. K igual a 2, essa é a função que eu estava buscando. Problema 54, devemos encontrar uma equação da curva que satisfaz as seguintes condições. Em cada ponto x, y da curva, a inclinação é conhecida, é x mais 1 ao quadrado. Mas o que é a inclinação? É o coeficiente angular da reta tangente, que nada mais é que a derivada então, da função y no ponto x. Então, em cada ponto da curva, para cada valor de x, a derivada deve ser igual a x mais 1 ao quadrado. Além disso, a curva passa pelo ponto do menos 2, 8, significa que y, quando x for substituído por menos 2, deve dar 8. Então, eu tenho aqui um problema de valor inicial. Então, vamos resolver o problema de valor inicial e encontrar essa função y, que será a equação, que o gráfico dessa função será a curva procurada. Então, y de x é uma das antiderivadas de x mais 1 ao quadrado. Para poder integrar mais facilmente, vou expandir o quadrado ali. Então, x mais 1 ao quadrado é x quadrado mais 2x mais 1. Então, agora posso integrar termo a termo facilmente. A integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3 mais 2 vezes a integral de x, que é x quadrado sobre 2 mais a integral de 1, que é x, mais a constante de integração c. Então, y de x pode ser escrita como x ao cubo sobre 3, simplificando 2 ali, fica x quadrado mais x mais c. Então, agora vamos usar a condição inicial para obter o valor de c. Então, a condição é no ponto menos 2, y de menos 2, substituindo, né, o x por menos 2, eu tenho menos 2 ao cubo sobre 3, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 2 mais c. Então, isso vai dar menos 8 terços, mais 4 menos 2 mais c. Então, y de menos 2 é menos 8 terços mais 2 mais c. Por outro lado, y de menos 2 deve valer 8. Então, c deve ser 8 mais 8 terços mais menos 2. Então, que é 6 mais 8 terços. Denominador comum, 3, então fica 18, mais 8, que dá 26 terços. Esse é o valor da constante que entra aqui. Então, y de x, a curva procurada é a curva y igual a x ao cubo sobre 3 mais x quadrado mais x mais 26 terços. No exercício 56, devemos encontrar a equação da curva que satisfaz a seguinte condição. Seguintes condições. Em cada ponto x, y da curva, a inclinação
é igual ao quadrado da distância entre o ponto e o eixo y. Além disso, o ponto menos 1, 2 está na curva. Então, graficamente, o ponto menos 1, 2, digamos que esteja aqui, a curva passa por esse ponto, e num outro ponto qualquer, né, x, um ponto P com coordenadas x, y, a inclinação dessa curva, né, o coeficiente angular da reta tangente, né, neste ponto, deve ser conhecido, ou seja, a derivada da dy dx, ele diz que é o quadrado da distância do ponto ao eixo y, mas isso é a coordenada x, a distância do ponto P ao eixo y, né, é a coordenada x, na verdade o módulo, né, da coordenada x do ponto, porque o ponto P pode estar do lado esquerdo, o ponto P pode estar aqui, né? Nesse caso a distância seria o módulo da coordenada x. De qualquer forma, como ele diz que a inclinação, a derivada de y dx é igual ao quadrado, então o quadrado da distância, o quadrado do módulo é esse é x quadrado. Além disso, eu sei que y de menos 1 é igual a 2, então eu tenho um problema de valor inicial que eu vou resolver. Então, se a derivada de y é x quadrado, então y de x deve ser uma das antiderivadas de x ao quadrado, isso é x ao cubo sobre 3 mais uma constante c a ser determinada. Então eu tenho y de x é x ao cubo sobre 3 mais a constante de integração. Mas eu sei que y de menos 1 é igual a 2, né? E substituindo o x por menos 1, então menos 1 ao cubo sobre 3 mais c, isso dá menos 1 mais c por outro lado, então menos o y de menos 1 deve ser 2. Então eu tenho a equação 2 menos 1 terço mais 2 deve ser igual a menos 1 terço mais c, logo c é 2 mais 1 terço. Então, C é 7 terços. E esse é o valor de C que eu substituo aqui, né? Então, para achar então, a curva que tem essas condições é a curva y igual a x ao cubo sobre 3 mais 7 terços. No exercício 58, devemos usar um sistema computacional algébrico para resolver o problema de valor inicial. Então, a condição de que a derivada de y dx é fornecida, se é x quadrado vezes cosseno de 3x, então isso me diz que y deve ser uma das antiderivadas da função x quadrado cosseno de 3x. Então, temos que fazer a integração de x quadrado cosseno de 3x. É aqui que entra então o CAS, né? Então, um sistema computacional algébrico como o Wolfram Alpha, como o GeoGebra ou similar. Então, isso me dá a seguinte resposta: 2 nonos vezes x cosseno de 3x mais 1/27 9x quadrado menos 2 vezes o seno de 3x mais uma constante de integração. Então, essa constante de integração que temos que encontrar usando a condição que y de π sobre 2 é menos 1, mas substituindo o x por π sobre 2 aqui nessa expressão, né? Então eu tenho que y de π sobre 2 é 2 nonos vezes π sobre 2 vezes cosseno de 3 vezes π sobre 2 mais 1/27 9 vezes π sobre 2 ao quadrado, dá π quadrado sobre 4 menos 2
vezes o seno de 3π sobre 2 mais c. Agora, o cosseno de 3π sobre 2, esse é zero, então esse termo desaparece, enquanto que esse aqui é menos 1, né? O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Por outro lado, o y de π sobre 2 foi fornecido, isso é menos 1. Então, C, então eu tenho a condição, vamos escrever toda a equação, menos 1 é igual a 1/27 de menos 9π quadrado sobre 4 menos 2, né? Mais C, portanto, C é igual a 1/27 9π quadrado sobre 4 menos 2 menos 1. Isso dá, fazendo a continha ali, 9π quadrado menos 116 sobre 108. E esse valor de C é que eu substituo aqui. Então, para escrever a solução do problema de valor inicial, y de x é 2x sobre 9 vezes o cosseno de 3x mais 1/27 vezes 9x2 menos 2 vezes o seno de 3x mais a constante. A constante, então, é 9π quadrado menos 116 sobre 108. No item B, devemos também utilizar um recurso computacional algébrico para calcular, resolver esse problema de valor inicial, né? Então, a derivada de y é fornecida, x ao cubo dividido por 4 mais x quadrado na 3 meios. Então, isso me diz que a minha função y é a integral, vou colocar aqui embaixo melhor, é a integral de x ao cubo sobre 4 mais x2 na 3 meios dx. Então é aqui que entra o CAS, né? O sistema algébrico, computacional algébrico, que me dá que essa integral deve ser x quadrado mais 8 sobre a raiz de x quadrado mais 4 mais uma constante de integração c. Então agora eu vou usar que y de 0 é conhecido. Então eu vou calcular y de 0 usando a fórmula aqui, que é 0 ao quadrado mais 8 sobre a raiz de 0 ao quadrado mais 4, então fica 8 sobre a raiz de 4, mais a constante c, né? Então fica 8 sobre a raiz de 4, que é 2, então 8 meios, que é 4 mais c. E isto deve ser igual a menos 2, né? Esse é o valor de y de 0, portanto, c é igual a menos 2 menos 4, c é igual a menos 6, e isso é o que entra aqui. Portanto, a solução do meu problema de valor inicial é a função y de x igual a x2 mais 8 sobre a raiz de x quadrado mais 4 menos 6. No exercício 60, item A, pedido para usar um recurso gráfico computacional para gerar um campo de direções da equação diferencial dy dx igual a x nx sobre 2 na região onde tanto x quanto y estão entre menos 1 e 4. E aqui está, então, o gráfico do campo de direções da equação diferencial dy dx igual a nx sobre 2, para x variando de
tanto o x quanto o y variando de -1 até 4. No item B desse exercício 60, pedido para esboçar algumas curvas integrais representativas da função f de x igual a nx sobre 2. Então, essas são algumas curvas integrais representativas para a função nx sobre 2. Essas curvas são as soluções da equação diferencial. São soluções da equação diferencial dy dx igual a nx sobre 2. Foram dadas por esse campo, o campo direcional do item A. Então, tem o campo de direções dado no item A, está aqui, e algumas soluções, algumas curvas integrais. No item C, então, ele pede para encontrar uma equação para a curva integral que passa pelo ponto 0, 1. São as curvas integrais da função nx sobre 2. Então, essas curvas integrais elas devem satisfazer essa relação que é a derivada dy dx é nx sobre 2. Então, as curvas integrais, as integrais indefinidas, integral indefinida de nx sobre 2 dx, daqui eu tenho infinitas possibilidades, 1 meio vezes a integral de nx, que é a própria nx, então eu tenho que y de x é nx sobre 2 mais uma constante arbitrária. Então, dependendo do valor da constante, o valor da constante vai ser determinado pela condição que é dado que a curva passa pelo ponto 0, 1, ou seja, y de 0 é igual a 1. Então, y de 0, substituindo x por 0, na definição da função y, é 0 sobre 2 mais c, na 0 é 1, então isso fica 1 meio mais c. Por outro lado, y de 0 deve ser igual a 1, ou seja, 1 é igual a 1 meio mais c, ou seja, c é 1 menos 1 meio. Daqui a gente obtém que c é 1 meio. Então podemos substituí-lo aqui para obter então uma das curvas, a curva integral que eu estava buscando é essa aqui. Tem essa equação nx sobre 2 mais 1 meio. É uma curva integral da função nx sobre 2 e ela passa pelo ponto 0, 1. No exercício 62, o exercício 61 e 64, temos os campos de direções dados correspondem a uma das equações diferenciais abaixo. Identifique a equação diferencial, que a combina com a figura, e esboce curvas e soluções pelos pontos destacados. Então temos as 4 possibilidades de A até D, e no item 62 esse é o campo de direções que foi dado com os pontos destacados ali, o ponto 4, 1, ponto 0, menos 1 e o ponto menos 2, 2. Então, obviamente, das 4 possibilidades, a única que se encaixa aí para esse campo de direções é o exponencial, né, no item D. Então, temos que traçar curvas integrais, esboçar curvas integrais para o item D. A equação é dy dx igual a nx sobre 3, que passam por esses 3 pontos, e aqui estão essas curvas, né? Como elas são obtidas, o importante aqui é que a equação diferencial ela é dy dx igual a nx sobre 3. Então isso me diz que y de x é a integral de nx sobre 3 x. Então eu preciso achar uma função cuja derivada é nx sobre 3. Essa função é 3 nx sobre 3, né? Porque a derivada de nx sobre 3 é nx sobre 3 vezes 1/3, por isso eu multiplico por 3 para cancelar. Então, mais uma constante de integração. Então,
aqui estão todas as possíveis curvas integrais para essa exponencial e na x sobre 3. E na 3, 3 vezes e na x sobre 3 mais a constante. Como achar as constantes? O valor da constante, bom, em cada ponto, vejo aqui ali, por exemplo, vou fazer um dos pontos, o ponto, esse ponto aqui, né, o ponto menos, o ponto que tem 0, ponto 0 menos 1. Então a curva passa pelo ponto 0 menos 1. Y de 0 deve ser menos 1, mas y de 0 é 3 vezes e na 0 sobre 3 mais c. Isso é 3 vezes e na 0. E na 0 é 1, então isso é 3 mais c. Consequentemente, c é menos 4. Então, a curva integral tem a equação y de x igual a 3e na x sobre 3 menos 4. E essa é a curva que está em azul. Essa curva passa pelo ponto pelo ponto 0 menos 1. As outras são obtidas de forma semelhante, usando então as condições iniciais y de 4 igual a 1 e y de menos 2 igual a 2, que são dos outros pontos em destaque, né? Esses outros dois pontos aqui, coordenadas 4, 1 e menos 2, 2. No problema 64, esse é o campo de direções, os três pontos destacados ali, coordenadas menos 3, 4, 0, menos 3 e 2, 1. Temos que fazer, então, traçar gráficos das curvas integrais por esses três pontos. Aqui fica claro, né, que o campo de direções único que só pode, ele é constante, né, em todos os pontos, então com inclinação positiva, e o único que satisfaz essa condição é a letra A, né, que tem campo de direções com inclinação constante igual a 2. Então, nós temos três curvas integrais que são retas, né, tem inclinação constante igual a 2, são retas com coeficiente angular 2, que passam por aqueles três pontos. São essas equações dessas três retas aqui que são facilmente obtidas, né, porque eu tenho a equação diferencial dy de x igual a 2, né, do item A. Então daqui eu tenho que y de x é igual à integral de 2 dx, ou seja, que é 2x mais c. Portanto, y, a equação de uma curva integral é sempre do mesmo formato. Y é igual a 2x mais c, onde c é o valor da constante a ser encontrada. Então, por exemplo, naquele ponto aqui, se eu quero obter a curva integral que passa por esse ponto aqui, esse ponto tem coordenadas menos 3, 4. Então eu uso que y de menos 3 é igual a 4. Mas substituindo o x por menos 3, eu tenho 2 vezes menos 3 mais c, isso é menos 6 mais c. Portanto, 4 é igual a menos 6 mais c, e assim eu tenho que c é igual a 10. E a equação fica y de x igual a 2x mais 10, ou se preferirem, x2 igual a 2 vezes x mais 5, que é a equação ali em azul, né? As outras são obtidas de forma semelhante, usando os outros pontos, o ponto 0, menos 3 e o ponto 2, 1. No exercício 66 é pedido para fazer aí uma crítica da, entre aspas, demonstração do seguinte, de que toda constante de integração é nula. Ele diz que 0 é igual à integral de x dx menos a integral de x dx, o que, por sua vez, usando propriedades da integral, é a integral da diferença, né? X menos x dx, que por sua vez é igual a zero, a integral de zero.
Isso é uma constante. Logo, toda constante de integração é zero. Bom, tudo isso aqui está correto, né? Isso aqui está correto. O que está errado é a primeira parte, justamente. A primeira igualdade. Então vamos examinar mais de perto esta igualdade, que ele diz que zero é igual à integral de x dx menos a integral de x dx. Só que a integral de x dx, ela é x quadrado sobre 2 mais uma constante de integração, vou chamar de a. E a outra integral é x quadrado sobre 2 mais uma constante de integração, que não precisa ser a mesma, igual a. Então eu tenho que chamar com um nome diferente, já que ela não é necessariamente a mesma. Então, quando eu subtraio essas duas coisas, eu tenho x2 sobre 2 mais a menos x2 sobre 2 menos b. Isso se cancela e fica a menos b, que é uma constante. E essa constante é o c, né? Também é uma constante arbitrária. Então, a constante arbitrária não é zero, né? E sim, é uma constante. No exercício 68, temos duas funções f maiúsculo e g maiúsculo definidas desta maneira. F é x2 mais 3x sobre x, que pode ser simplificada, né? x2 dividido por x dá x, e 3x dividido por x dá 3, isso para x diferente de zero, né? Que é o domínio dessa função. Então a derivada dela, né, é a derivada de x mais 3, que é 1. Né? Já a função g de x, ela é definida em dois pedaços. Ela é x mais 3 se x é positivo e igual a x se x é negativo. Eu posso derivar ela em x diferente de zero, né? Ela não é diferenciável em x igual a zero, mas eu posso derivar ela em x para x diferente de zero. Então, se x diferente de zero, então para x positivo, a derivada dessa função é a derivada da expressão x mais 3. Então, g' de x é derivada de x mais 3, que é 1 se x é positivo. E se x for negativo, a derivada de x, que também é 1. Então, g' de x é igual a 1, é x diferente de zero. É a mesma, igual à derivada da função f, né, que é igual a 1 também, desde que o x seja diferente de zero. Então, as duas derivadas são iguais, né, que foi pedido então no item A. Agora, no item B, pede para mostrar que a diferença das duas funções não é uma constante, né? Se eu pegar então a função f menos g de x, então essa função é a f de x é sempre x mais 3, se x é diferente de zero. Já a g de x, ela é x mais 3 se x é positivo. Então, se x é positivo, a f menos g vale zero, né, se x é positivo. Mas se x é negativo, a f de x é x mais 3 e a g de x é x, então a diferença dá 3. E essa aqui não é uma função constante, né? Não é uma constante. Ela assume dois valores nessa função, 0 e 3, dependendo do sinal do x. E o item C, então ele pede para as partes A e B aparentemente violam o teorema 252. O teorema 252 diz que se eu tenho duas antiderivadas da mesma função, elas têm a diferir por uma constante, que não é o caso. Né? Aparentemente eu tenho, né, g' de f' de x e g' de x são iguais, então a diferença delas deveria ser uma constante. Mas acontece que elas não são deriváveis em x igual a zero, nem eu tenho que f de x
e g de x não são diferenciáveis em x igual a zero. Portanto, elas não podem ser antiderivadas, né? Portanto, elas não possuem antiderivadas. Se elas não são diferenciáveis em x igual a zero, elas não possuem f e g, não tem antiderivadas em qualquer intervalo que possua ou que contenha a origem, né? Em um intervalo e que contenha o ponto x igual a zero. Se o meu intervalo i não contém a origem, então aí não há problema nenhum, porque a diferença delas é uma constante. Então, se o intervalo não contém a origem, por exemplo, contém apenas números positivos, a diferença entre as duas funções é zero. Se o intervalo não contém a origem, mas contém só apenas números negativos, a diferença é constante também, igual a 3. Mas o problema é justamente a origem. Então, o intervalo não pode conter a origem. Então, no exercício 70, pedido para usar uma identidade trigonométrica para calcular a integral do cotangente ao quadrado de x. A identidade trigonométrica que vamos usar é essa aqui, que é cotangente ao quadrado de x mais 1 é a cossecante ao quadrado de x. Então, vamos escrever, ao invés de cotangente, nós vamos substituí-lo pelo termo cossecante ao quadrado de x menos 1. Agora, podemos integrar termo a termo facilmente, porque a integral da cossecante ao quadrado é menos a cotangente de x. E a integral de 1 é x. Então, podemos adicionar a constante de integração e está aí, então, a integral resolvida, nossa integral indefinida da cotangente ao quadrado de x. Exercício 72, vamos usar essa fórmula de diferenciação para conferir a fórmula 14. A fórmula 14 que ele se refere é essa aqui, né? É uma fórmula de integração, integral de 1 sobre x raiz de x2 menos 1 de x. Então ele afirma ser o arco secante do módulo de x mais uma constante de integração. Então, para obter essa fórmula, nós vamos fazer uso dessa forma de diferenciação que ele oferece ali, da derivada do arco secante de x, 1 sobre módulo de x vezes a raiz de x2 menos 1. Então, para obter essa fórmula em azul aí, essa fórmula de integração, vou considerar primeiramente x positivo. Então, se x é positivo, a derivada do arco secante do módulo de x, como x é positivo, o módulo de x é igual a x, então o arco secante do módulo de x é simplesmente o arco secante de x. Aí eu uso a fórmula em verde aqui, né, para afirmar que isso é 1 sobre o módulo de x vezes a raiz de x2 menos 1. Mas como x é positivo, o módulo de x é igual a x, então o que eu tenho aqui é 1 sobre x raiz de x2 menos 1. Agora vamos admitir que x é negativo, então eu tenho a derivada em relação a x do arco secante do módulo de x. Então, como o x é negativo, o módulo de x é menos x, então o que eu tenho aqui é o arco secante de menos x. Derivada em relação a x do arco secante de menos x, então usando a regra da cadeia, né, é a derivada do arco secante, que é 1 sobre o módulo vezes a raiz do argumento ao quadrado menos 1, mas o argumento é menos x. Então o que eu tenho aqui é 1 sobre módulo de menos x vezes a raiz de menos x, ao quadrado menos 1, vezes a derivada de menos x, que é menos 1.
Então, aqui então eu tenho menos 1 sobre o módulo de menos x, já que o x é negativo, então menos x é positivo, logo o módulo de menos x é igual a menos x. E ali a raiz quadrada de menos x ao quadrado fica x ao quadrado menos 1. Então isso aqui é simplesmente 1 sobre x raiz de x2 menos 1. Então, em ambos os casos, tanto no caso x positivo quanto no caso x negativo, a derivada arco secante do módulo de x é 1 sobre x raiz de x2 menos 1, consequentemente a integral de 1 sobre x raiz de x2 menos 1 dx é o arco secante do módulo de x mais c, né? E assim obtemos a fórmula aí, que eu chamo de fórmula 14. Exercício 74, então suponha que uma barra de metal uniforme tenha 50 centímetros de comprimento e esteja isolada lateralmente, enquanto as temperaturas nos extremos sejam mantidas a 25 e 85 graus centígrados, respectivamente. Suponha que o eixo x seja escolhido conforme a figura abaixo e que a temperatura T de x em cada ponto satisfaça a equação segunda derivada de T em relação a x igual a zero. Encontre a função temperatura em cada posição da barra, isto é, encontre T de x com x entre 0 e 50. A figura está mostrada ali. Então, vamos observar que a equação, que diz a equação, d2t dx2 isso igual a zero. Isso aqui, o que ele está dizendo? Que a derivada em relação a x da derivada de t em relação a x é zero. Se a derivada de uma função é zero, é porque essa função deve ser constante. Então aqui eu tenho que essa função dt dx, como ela tem derivada zero, ela deve ser constante. Eu vou chamar essa constante de k. Se a derivada de uma função é conhecida, então a função ela é a antiderivada, uma das antiderivadas, né? Então é a integral indefinida da função constante k. Integrando, fica k vezes x mais uma constante de integração c. Então agora vamos usar as condições sobre as temperaturas nos extremos para obter os valores das constantes k e c. Eu observo que a temperatura no extremo esquerdo da barra é 25 graus, ou seja, quando x igual a zero, T de zero deve ser igual a 25. E isto, por outro lado, é k vezes zero, substituindo x por zero aqui, né? K vezes zero mais c, isso é c. Portanto, c é igual a 25. Eu então posso colocar o valor dele aqui. E a minha função temperatura agora é dada por k vezes x mais 25. Ainda preciso encontrar o valor de k. Para isso eu vou usar a outra condição, que t no extremo da direita, ou seja, quando x for 50, a temperatura é 85 graus. Ela é de 85 graus. Por outro lado, se eu substituir x por 50, eu tenho k vezes 50 mais 25. Portanto, eu tenho a equação 25 igual a 50k, perdão, 85 igual a 50k mais 25, logo 50k igual a 85 menos 25, dá 60k
é 60 sobre 50, ou seja, K igual a 6/5. Então isso eu posso substituir agora aqui e obter então a função t de x 6/5 vezes x mais 25. Essa é a temperatura que me dá, a função que me dá a temperatura em cada ponto da barra x entre 0 e 50.